Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ismael e troquei o nome do canal para Provérbios da Riqueza, porque me identifiquei com essa expressão. Afinal, a verdadeira prosperidade não vem apenas de trabalhar mais, mas sim de entender e aplicar os princípios certos. Apesar da voz, hoje vamos falar sobre algo que pode mudar completamente a sua visão sobre dinheiro. Os segredos da riqueza que os milionários nunca revelam. Você já se perguntou por que algumas pessoas acumulam fortunas, enquanto outras passam a vida lutando financeiramente, mesmo ganhando bem? O que realmente separa os que prosperam dos que sempre estão correndo atrás do prejuízo? A verdade é que a riqueza não é um acaso, ela segue um padrão. Existe um conjunto de hábitos, estratégias e decisões que os milionários aplicam, mas que dificilmente são compartilhados com o público. Isso porque a maioria das pessoas foca apenas no que é visível: carrões, mansões, viagens luxuosas. Mas o verdadeiro segredo da riqueza está no que acontece nos bastidores, nas escolhas feitas todos os dias, longe dos holofotes. E o mais interessante, muitos desses segredos não dependem de sorte ou herança, mas sim de como você pensa e age em relação ao dinheiro. Hoje, você vai descobrir quais são essas estratégias ocultas, como os milionários multiplicam suas fortunas sem ostentar, e principalmente, o que você pode começar a aplicar ainda hoje para transformar sua realidade financeira. E no final do vídeo, eu vou te contar o hábito mais poderoso e menos falado, que pode acelerar sua jornada para a independência financeira. Algo que poucas pessoas percebem, mas que faz toda a diferença. Então, fica até o fim, porque essa informação pode mudar o jogo para você. Agora, vamos direto para o primeiro segredo que os milionários nunca contam. Vamos falar sobre a verdade por trás da riqueza, estratégias que os milionários aplicam em silêncio. Se tem algo que as pessoas comuns não entendem sobre riqueza, é que ela não acontece por acaso. Não se trata de sorte, de uma herança inesperada, ou de um golpe de genialidade. Os verdadeiros milionários seguem estratégias invisíveis, que garantem que o dinheiro trabalhe para eles, e não o contrário. Muitas pessoas olham para figuras como Warren Buffett, Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg e pensam: eles ficaram ricos porque tiveram uma ideia brilhante, mas a verdade é que o que realmente os fez bilionários não foi apenas o que eles criaram, e sim como eles multiplicaram suas fortunas. 1. O dinheiro não é acumulado, ele é multiplicado. A primeira coisa que os milionários entendem e que a maioria das pessoas ignora é que dinheiro parado é dinheiro perdido. Enquanto muitos acham que o caminho para a segurança financeira é guardar dinheiro na poupança ou deixar o saldo parado na conta bancária, os verdadeiros ricos sabem que isso é um erro. Warren Buffett, um dos maiores investidores da história, sempre disse que o segredo para enriquecer é deixar o dinheiro trabalhar por você, e não o contrário. Ele começou sua jornada comprando pequenas ações ainda na adolescência e reinvestiu todos os lucros ao longo dos anos. Hoje, sua fortuna ultrapassa 120 bilhões de dólares, e a maior parte disso veio de investimentos a longo prazo, enquanto a maioria das pessoas trabalha para ganhar dinheiro e depois gasta o que sobra. Os milionários seguem a lógica oposta: primeiro investem, depois gastam. 2. O verdadeiro milionário não ostenta, ele investe. Existe um grande mito de que todos os milionários vivem em mansões, dirigem carros luxuosos e esbanjam dinheiro em festas. A realidade é o oposto. Os mais ricos do mundo são os que menos aparentam ser ricos. Vamos pegar um exemplo pouco conhecido: Chuck Fini, fundador da Duty Free, uma rede global de lojas de varejo. Ele acumulou uma fortuna de mais de 8 bilhões de dólares, mas viveu boa parte da sua vida em um apartamento modesto. Usava transporte público e não comprava roupas de grife. Ele acreditava que o dinheiro deveria ser utilizado para crescer e gerar impacto, e não para alimentar um estilo de vida vazio. Outro exemplo é Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. Mesmo sendo um dos homens mais ricos do mundo, ele dirige carros simples, veste roupas básicas e mantém um estilo de vida discreto. Seu foco sempre esteve em reinvestir seu dinheiro para expandir seus negócios e aumentar sua fortuna. Enquanto isso, pessoas que não são milionárias tentam parecer ricas, comprando carros financiados, roupas caras e vivendo um padrão de vida que não podem sustentar. 3. O segredo não está em ganhar mais, mas em administrar melhor. Muitas pessoas acreditam que, para enriquecer, precisam apenas ganhar mais dinheiro,
Mas a verdade é que não importa quanto você ganha, e sim o que você faz com esse dinheiro. Um estudo da National Endowment for Financial Education mostrou que 70% das pessoas que ganham na loteria perdem tudo em menos de 5 anos. Por quê? Porque nunca aprenderam a administrar dinheiro. Elas simplesmente aumentaram seus gastos, sem construir uma estrutura financeira sólida. Por outro lado, pessoas como Elon Musk e Jeff Bezos não começaram com bilhões. Eles construíram suas fortunas, ao reinvestir seus lucros e expandir seus negócios continuamente. Em resumo, a diferença entre quem fica rico e quem continua lutando financeiramente não está em ter um grande salário ou em encontrar o investimento perfeito. A riqueza é uma questão de estratégia. Os milionários multiplicam, enquanto os comuns apenas acumulam ou gastam. Eles investem antes de gastar, enquanto a maioria gasta e tenta investir o que sobra. Eles vivem de forma eficiente, enquanto muitos vivem para ostentar. Agora dobre sua atenção, pois vou te revelar um dos maiores segredos que os milionários aplicam, mas quase ninguém percebe. Algo que pode acelerar drasticamente seu caminho para a independência financeira. Então, fica comigo, porque o que vem a seguir pode mudar sua visão sobre dinheiro para sempre. A regra de ouro dos ricos é o segredo do fluxo de caixa e da riqueza real. Se você perguntar para uma pessoa comum o que significa ser rico, provavelmente ouvirá algo como ter uma mansão, um carro de luxo e uma vida sem preocupações financeiras, mas esse pensamento é um dos maiores erros quando se trata de construir riqueza de verdade. A grande maioria das pessoas confunde ilusão de riqueza com riqueza real. Elas acreditam que um alto padrão de vida significa sucesso financeiro, quando na verdade, os verdadeiros milionários pensam de forma totalmente diferente. A diferença está em uma única regra: os ricos priorizam fluxo de caixa e ativos que geram renda. Vou exemplificar a diferença entre riqueza real e ilusão de riqueza. Imagine duas pessoas. A primeira ganha R$50 mil por mês, mas gasta R$49 mil. Tem um carro de luxo financiado, mora em uma casa enorme e frequenta os restaurantes mais caros da cidade, mas no final do mês, sobra quase nada. A segunda ganha R$20 mil por mês, mas investe R$10 mil em ativos geradores de renda. Seus gastos são controlados, e a cada mês seu patrimônio cresce sem que ele precise trabalhar mais para isso. A primeira pessoa pode parecer rica, mas está presa a um ciclo onde precisa sempre ganhar mais para manter o estilo de vida. Se perder a renda principal, tudo desmorona. Já a segunda, com o tempo, passará a ter uma renda automática, sem depender de trabalho. Isso explica por que muitas celebridades e atletas acabam falindo, mesmo tendo ganhado milhões ao longo da vida. Um estudo da Sports Illustrated revelou que 78% dos jogadores da NFL entram em dificuldades financeiras apenas 2 anos após se aposentarem. Eles ganharam fortunas, mas gastaram tudo em bens de luxo, sem criar ativos que gerassem dinheiro no longo prazo. Por outro lado, investidores como Robert Kiyosaki sempre reforçam essa ideia. Os ricos não trabalham pelo dinheiro, eles fazem o dinheiro trabalhar para eles. Fluxo de caixa, o segredo que os milionários aplicam. A principal estratégia dos verdadeiros ricos é construir um fluxo de caixa positivo. Em outras palavras, eles fazem investimentos que colocam dinheiro no bolso todos os meses, sem precisar trabalhar por isso. O empresário e investidor Grant Cardone é um exemplo disso. Ele começou sua jornada com poucos recursos, mas ao invés de gastar com bens de luxo, comprou imóveis para aluguel. Hoje, seu portfólio imobiliário vale bilhões e gera renda passiva contínua. Outro caso interessante é o de Ronald Reagan, um zelador e frentista que viveu uma vida extremamente simples, mas investiu silenciosamente em ações por décadas. No final da vida, revelou-se que ele havia acumulado mais de $8 milhões em patrimônio, sem nunca ter ostentado nada. Enquanto muitos ao seu redor tentavam parecer ricos, ele focou em ser rico. Essa é a grande diferença. Quem foca em ativos e fluxo de caixa constrói riqueza duradoura. Quem gasta tudo em luxo apenas finge ser rico. O que os milionários fazem diferente? 1. Eles compram ativos, não passivos. Em vez de gastar com carros de luxo ou roupas caras, milionários investem em imóveis, ações, empresas e outras fontes de renda passiva. 2. Eles não aumentam seus gastos só porque ganham mais. O dono da Amazon, Jeff Bezos, era milionário,
e ainda dirigia um Honda Accord. Enquanto sua fortuna crescia, ele só começou a gastar mais quando seus investimentos garantiram um fluxo de caixa sólido. 3. Eles investem os lucros ao invés de gastar tudo. Os grandes investidores, como Warren Buffett, seguem a regra de primeiro investir, depois gastar, enquanto a maioria das pessoas gasta tudo e só investe o que sobra. Os ricos fazem o contrário. O que realmente separa os ricos dos que vivem lutando financeiramente não é quanto dinheiro ganham, mas como gerenciam e multiplicam esse dinheiro. Quem entende de fluxo de caixa e ativos, enriquece silenciosamente. Quem gasta tudo para parecer rico, acaba ficando preso na corrida dos ratos. Se você quer se tornar financeiramente livre, comece a pensar como os verdadeiros milionários. Invista antes de gastar. Busque ativos geradores de renda e construa um fluxo de caixa que trabalhe para você. E no próximo tópico, vamos falar sobre o segredo final que faz os milionários nunca precisarem se preocupar com dinheiro novamente. Fique comigo, porque essa pode ser a informação mais valiosa que você já ouviu sobre riqueza. Se você olhar para qualquer grande fortuna, vai perceber que ela não foi construída no isolamento. Nenhum milionário ou bilionário fez riqueza sozinho. O verdadeiro segredo não está apenas no dinheiro que possuem, mas nas informações e conexões que têm acesso. Enquanto a maioria das pessoas depende apenas do próprio esforço e do que aprendem superficialmente, os milionários entram em círculos onde o conhecimento mais valioso é compartilhado antes de chegar ao público. Isso lhes dá uma vantagem absurda. E por que networking vale mais que dinheiro? Imagine duas pessoas. A primeira tem R$500 mil na conta, mas nenhuma conexão estratégica. Ela investe sozinha, aprende apenas com notícias de última hora e reage às mudanças do mercado, quando todos já sabem o que está acontecendo. A segunda tem R$50 mil na conta, mas está cercada por investidores de sucesso. Ela recebe informações antes da maioria, aprende diretamente com quem já fez fortuna e consegue multiplicar seu capital com decisões estratégicas. Quem você acha que vai prosperar mais no longo prazo? O investidor bilionário Warren Buffett sempre reforça que o maior ativo não é o dinheiro, mas o conhecimento aplicado com a informação certa, no momento certo. Buffett não se tornou um dos homens mais ricos do mundo apenas por ser bom em escolher ações. Ele se cercou das pessoas certas, teve acesso a informações que a maioria não tem e soube agir na hora certa. Outro exemplo claro é o de Elon Musk. Ele não criou suas empresas do zero sozinho. Sua ascensão começou porque ele fez parte de um grupo conhecido como PayPal Mafia, um círculo de empreendedores que incluía nomes como Peter Thiel e Reid Hoffman. Esse networking estratégico permitiu que Musk tivesse acesso a recursos, informações e oportunidades que aceleraram sua jornada para se tornar um dos homens mais ricos do mundo. O diferencial dos ricos são as informações privilegiadas. Muita gente acredita que investir bem significa apenas estudar gráficos e tendências do mercado, mas a verdade é que as maiores oportunidades financeiras do mundo não são anunciadas publicamente. Elas circulam primeiro entre os mais bem conectados. Quem se lembra da crise de 2008, enquanto a maioria das pessoas perdia dinheiro no colapso do mercado imobiliário? Investidores como Michael Bohm e Warren Buffett sabiam com antecedência que o sistema estava prestes a desmoronar. Bohm, que foi retratado no filme A Grande Aposta, usou dados internos do mercado financeiro para prever a crise anos antes do colapso. Ele não tinha mais dinheiro do que os grandes bancos, mas tinha a informação certa antes de todo mundo. Isso se repetiu na pandemia de 2020, enquanto milhões de pessoas estavam preocupadas com o caos econômico. Investidores bem informados compravam ações de tecnologia e commodities que disparariam nos anos seguintes. A regra é clara: dinheiro sozinho não faz riqueza. O que faz a diferença é saber o que fazer com ele e quando agir. Oportunidades escondidas em tempos de crise. Os verdadeiros milionários sabem que as melhores chances de enriquecimento aparecem nas crises. Veja o caso de Don Rockefeller, que se tornou o homem mais rico da história durante a Grande Depressão dos anos 1930, enquanto todos estavam em pânico. Rockefeller comprava empresas quebradas por um preço ridículo e expandia seu império. Outro exemplo recente foi o de Jeff Bezos, fundador da Amazon. Durante a crise de 2008,
ele não apenas manteve seus investimentos, mas dobrou suas apostas no e-commerce e tecnologia. O resultado: ele transformou a Amazon em uma das empresas mais valiosas do planeta. Os ricos enxergam crises de maneira diferente da maioria. Enquanto a maioria vê medo e incerteza, eles veem oportunidades e preparação. Como aplicar esse conhecimento? Se você quer aproveitar as mesmas estratégias dos milionários, precisa mudar sua abordagem sobre riqueza. 1. Construa um networking estratégico. Participe de eventos, conheça investidores experientes, esteja onde o conhecimento circula primeiro. 2. Fique atento às informações que não estão nos noticiários. Os melhores investimentos não são aqueles que todo mundo já está comentando. Quando uma oportunidade se torna óbvia para o público, normalmente já é tarde demais. 3. Esteja pronto para agir quando a crise chegar. Crises financeiras sempre virão. Quem está preparado pode transformar períodos de caos em grandes oportunidades. Os milionários não confiam apenas no dinheiro que já possuem, eles se conectam com as pessoas certas, obtêm informações valiosas antes da maioria e agem estrategicamente. Se você quer realmente construir riqueza, precisa parar de depender apenas do próprio esforço e começar a pensar como os ricos. Conecte-se, aprenda e aproveite as oportunidades antes que elas cheguem ao público. Se você quer levar sua mentalidade financeira para outro nível, continue comigo. Agora que você chegou até aqui, algo dentro de você já mudou. Você não é mais a mesma pessoa que deu play neste vídeo. Você aprendeu os segredos que os milionários aplicam diariamente para construir e multiplicar suas fortunas. Vamos relembrar rapidamente. Eles priorizam fluxo de caixa e ativos geradores de renda, em vez de se iludirem com bens de luxo. Eles entendem que dinheiro sozinho não gera riqueza, mas sim as conexões e as informações certas. Eles vivem abaixo de seus ganhos, mesmo podendo gastar mais, para garantir que seu dinheiro trabalhe para eles. Eles tomam decisões financeiras com lógica, sem deixar emoções e impulsos atrapalharem seu progresso. E, acima de tudo, eles pensam no longo prazo e evitam atalhos perigosos. Isso não são apenas dicas soltas, são princípios que podem transformar sua vida, se você aplicá-los de verdade. Agora, eu quero que você reflita: qual desses segredos você já aplica, e qual deles você precisa começar a aplicar hoje para mudar sua trajetória financeira? A riqueza não é um destino, é um caminho, e esse caminho está disponível para quem decide trilhar com consciência, estratégia e paciência. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você quer aprender mais e continuar evoluindo financeiramente, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui, nós falamos sobre dinheiro de um jeito que poucas pessoas falam, sem ilusões, sem atalhos falsos, apenas a verdade que pode te levar para um futuro de liberdade financeira. Então, se o seu objetivo é prosperar, não perca tempo, se inscreva agora e vamos juntos nessa jornada. Nos vemos no próximo vídeo.